comentando rapidamente sobre os dois vídeos que vocês acabaram de assistir, o primeiro vídeo, a animação, ele termina com uma provocação. Isso é arte mesmo? Né? Então fica para vocês pensarem. E o segundo vídeo foi um trabalho realizado a partir das obras de Salvador Dalí. Então vocês puderam observar que aconteciam movimentos ali, né? Existiam pessoas, mas a partir das obras dele. E é importante que vocês conheçam várias obras dele para daí compreender esse vídeo. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre Salvador Dalí. O Salvador Dalí nasceu em 1904, na Espanha. Ele foi pintor, foi escultor, fotógrafo, desenhista. Ele produziu cenários para filmes, figurinos, para espetáculos de dança. Numa época que ninguém fazia montagem fotográfica, ele fazia montagem fotográfica, fazia vídeos, que a gente tem uma sugestão lá no final também. Ele teve contato com movimentos artísticos como o dadaísmo e o cubismo, e após a saída dele do surrealismo, ele segue um estilo próprio, certo? Pode passar para o próximo slide, por favor. Agora a gente vai ver as características das obras do Salvador Dalí, que é um requisito para a gente poder responder corretamente essa questão. Vocês perceberam que ele representa academicamente as imagens, ou seja, ele desenha de uma forma bem fiel à realidade. Ele tem meticulosidade nos desenhos, mas, ao mesmo tempo, ele representa cenas absurdas de sonhos ou do nosso inconsciente. Como a gente falou aquela hora dos elefantes, é uma situação que na realidade não pode acontecer, não é possível, mas no nosso sonho, no nosso inconsciente, é possível. Outra coisa que vocês vão observar é que ele usa símbolos, e esses símbolos se repetem em muitas das obras dele. Alguns dos símbolos: o ovo, as formigas, os gafanhotos, os elefantes, as bengalas, o fogo, tá? São algumas dos símbolos que ele utiliza. Então, agora vamos para a pergunta com a Viviane. Então, retomando a questão, todas as manhãs, quando acordo, experimento um prazer supremo, o de ser Salvador Dalí. Assim, escreveu o pintor dos relógios moles e das girafas em chamas em 1931. Esse artista excêntrico deu apoio ao general Franco durante a Guerra Civil Espanhola e, por esse motivo, foi afastado do movimento surrealista por seu líder, André Breton. Dessa forma, Dalí criou seu próprio estilo, baseado na interpretação dos sonhos e estudos de Sigmund Freud, denominado método de interpretação paranoico. Esse método era constituído por textos visuais que demonstram imagens. Ok, então vamos pensar assim: o que nós precisamos saber para responder corretamente essa questão? Nós precisamos saber quem foi esse artista chamado Salvador Dalí, que a gente acabou de comentar. Vocês já sabem também em que contexto histórico ele viveu, na época da Guerra Civil Espanhola, que o governo era do Franco, né? E a que movimento artístico ele pertenceu e quais as principais características das obras dele, para que a gente consiga identificar essas obras. Continuando. Então, a alternativa A. Só para a gente retomar. Então, a pergunta acaba assim: esse método era constituído por textos visuais que demonstram imagens. Que imagens, né? Então, na letra A diz assim: imagens do fantástico, impregnado de civismo pelo governo espanhol, em que a busca pela emoção e pela dramaticidade desenvolveram um estilo incomparável. Então, imagens do fantástico, vocês concordam? Sim, existem imagens ali fantásticas, mas elas não estão impregnadas de civismo, não tem nada de civismo ali, certo? E elas nem são tão dramáticas como está falando. Então,
vamos descartar a A por enquanto, certo? A letra B fala assim, do onírico, onírico que é relativo a sonhos, que misturava sonho com realidade e interagia refletindo a unidade entre o consciente e o inconsciente como um universo único ou pessoal. Vocês concordam que tinham elementos ali que lembram coisas de sonhos, que ele mistura sonho com realidade nessas obras, imagens do consciente e do inconsciente, e que isso reflete o universo pessoal? Tá? Então, essa tem alguma coisa que eu possa descartar? Não tem. Então, está falando só o que existe nas imagens que ele representava mesmo. A letra C, o que que fala? Da linha inflexível da razão, dando vazão a uma forma de produção despojada no traço, na temática e nas formas vinculadas ao real. Formas vinculadas ao real? Não, não tem formas vinculadas ao real, né? Linha inflexível da razão, não tem razão ali, tem o contrário. Tem coisas de sonhos, de inconsciente, que é exatamente o contrário da razão. Outra coisa que diz ali, e diz que o traço dele era despojado, de forma nenhuma, era extremamente acadêmico. Então, a letra C a gente pode descartar. Letra D, do reflexo que, apesar do termo paranoico, possui sobriedade e elegância, advindas de uma técnica de cores discretas e desenhos precisos. Sim, os desenhos são precisos, porém, se a gente for analisar, ele não utiliza cores sóbrias e nem cores discretas. Então, já podemos descartar a letra B, a letra D também. E aí vamos para a letra E, que fala da expressão e intensidade entre o consciente e a liberdade. Ok, consciente e liberdade, tudo bem. Aliás, quando fala liberdade, tudo bem, mas quando fala consciente, não, porque são imagens do inconsciente que ele retrata, tá? Declarando o amor pela forma de conduzir o enredo histórico dos personagens retratados. Que enredo histórico dos personagens retratados, né? Então, descartamos a E também e ficamos com a letra B, ok? Aí, nós temos no próximo slide sugestão de 2 vídeos para vocês. Esse que a gente colocou, vídeo ovo, se vocês colocarem no Google Dalí and Gala, vocês acham esse vídeo, tá? E é um vídeo que a gente pode chamar de vídeo arte, que é uma técnica que foi utilizada muito após. Então, a gente pode até falar que o Dalí foi um dos precursores da videoarte, né? Vocês vão assistir e vão tirar as próprias conclusões. Então, agora podemos passar para a próxima questão com o professor Volney. Próxima questão é a questão 94 do Enem de 2009. Uma questão sobre música. Então, essa questão pela equipe, consideramos uma questão de nível médio. E trabalhando os conteúdos abordados timbre, intensidade, movimentos e períodos. Então, vamos ao enunciado. Lembrando sempre, prestar atenção no enunciado. A música pode ser definida como a combinação de sons ao longo do tempo. Cada produto final, oriundo da infinidade de combinações possíveis, será diferente, presta atenção, dependendo das escolhas das notas, de suas durações, dos instrumentos utilizados, do estilo de música, da nacionalidade do compositor e do período em que as obras foram compostas. Próximo slide. Das figuras que representam os grupos musicais em ação, pode-se concluir que os grupos mostrados nas figuras, então temos na questão 4 figuras. Vejamos a primeira figura. A figura 1 executa um gênero característico de música brasileira, conhecido como chorinho. Então, lá na figura, você pode ver que são 4 músicos ali. Quais são os instrumentos típicos do chorinho? Aí você vai ver, tem o violão. Você vai analisar a questão de timbre, né? Próximo slide, o timbre. Timbre que é fonte sonora. Então, na fonte sonora você tem os instrumentos. Então, os instrumentos típicos do chorinho: bandolim, cavaquinho,
violão de 7 cordas e o pandeiro. Vejamos como que é o instrumento bandolim. Para quem não conhece, próximo slide, bandolim. Aí está o bandolim, que faz, além da harmonia, faz a melodia também. Muitas vezes faz a melodia no chorinho. Próximo slide. O cavaquinho, que também tem essa função de fazer a melodia no chorinho. Próximo slide. Aí está o cavaquinho, parecido com um violão, só que pequeno. Tem 4 cordas apenas. Próximo slide. O violão de 7 cordas, porque havia necessidade, então, de baixos, né? De uma baixaria, como chamam no choro. Então, acrescentaram uma corda a mais, uma corda grave, a 7ª corda, que os chorões gostam de fazer as baixarias, como eles chamam no choro. Próximo slide. E o pandeiro. Próximo. Aí está o pandeiro. Então, se você analisou a figura, voltando lá na figura, a figura com os 4 instrumentos típicos do choro, perguntava, né? A figura número 1. Executa um gênero característico de música brasileira, conhecido como chorinho. Os instrumentos típicos do chorinho é violão, bandolim, cavaquinho e pandeiro. Então, essa está correta. Seria a questão correta, então, a figura A, primeira figura. Depois, os outros são só distratores. Então, vejamos as próximas figuras. A figura número 2 executa um gênero característico de música clássica, cujo compositor mais conhecido é Tom Jobim. Então, vejamos a figura. Na figura, você tem instrumentos que são de música clássica. Nesse caso aí, são 4 instrumentos só. Poderia se chamar de música de câmara, onde se usam até 8 instrumentos. Os instrumentos que você viu ali na figura é o violoncelo, viola e violino. São instrumentos de música clássica. Muito bem, até aí está correto. Só que ele fala assim, cujo compositor mais conhecido é Tom Jobim. Tom Jobim, ele é defensor da bossa nova e não de música clássica. Então, essa é um distrator, está errada, não é a correta. Próximo slide, figura número 3. Executa um gênero característico de música europeia, que tem como representantes Beethoven e Mozart. Vejamos a figura. Estão lá, a figura, né? Que instrumentos que tem lá? Saxofone, piano, contrabaixo e bateria. São instrumentos típicos do jazz. Instrumentos típicos do jazz. Então, não são instrumentos de música europeia, porque o jazz é americano. E Beethoven e Mozart morreram há muitos anos atrás, antes de começar o jazz. O jazz começou por volta de 1890 e Beethoven morreu muito antes disso. Mozart também. Então, essa questão está errada. Próxima. A figura 4. Executa um tipo de música caracterizada por instrumentos acústicos, cuja intensidade e nível de ruído permanece na faixa dos 30 decibéis, 30 aos 40 decibéis. Muito bem. Ali está a figura. Você pode ver que é um grupo de rock, pelas características dos instrumentos, guitarra, e contrabaixo e bateria. O contrabaixo que tem ali é um contrabaixo elétrico. O contrabaixo que a gente falava antes da orquestra é o contrabaixo acústico. Então, falava a questão, instrumentos acústicos. O que são instrumentos acústicos? São instrumentos que não precisam de amplificador para funcionar. Pode mostrar o próximo vídeo? O próximo slide, desculpa. Lá, instrumentos acústicos. São aqueles que não precisam de amplificadores. Por exemplo, o piano, o violão, o violino, o sax e o contrabaixo. Contrabaixo, já falei, tem o contrabaixo da orquestra e o outro contrabaixo que está ali na figura é um contrabaixo elétrico. Ele tem amplificador para funcionar. Depois, na questão de intensidade, intensidade dos 30 a 40 decibéis. Diz
que ali na figura, né, o som deles é por volta disso. De 30 a 40 decibéis, 30 decibéis, interior de um cinema sem barulho. Não começou o filme ainda, já tem 30 decibéis. 40 decibéis, área residencial à noite. O som do rock, de um show de rock, está lá nos 120 decibéis. Primeira fila de um concerto de rock, 120 decibéis. Então, está muito longe dos 30 a 40 decibéis que falou ali. Então, essa também está totalmente errada. E aí, lembra que eu falei no começo? Para prestar atenção no enunciado? Então, aí diz assim, figuras de 1 a 4 apresentam um produto final bastante semelhante, uma vez que as possibilidades de combinações sonoras ao longo do tempo são limitadas. Pronto, já discordou do enunciado, porque o que diz no enunciado? A música pode ser definida como a combinação de sons ao longo do tempo. Cada produto final, oriundo de uma infinidade de combinações possíveis, será diferente. Pronto, já eliminou essa também. Então, a resposta correta seria A, que fala do chorinho brasileiro, com seus instrumentos típicos na figura. Você olha na figura, vê os instrumentos típicos e marca a A e vai passar a tirar 10, sempre. Próxima questão. Bom, essa questão que nós selecionamos para vocês é do Enem 2011. Nós consideramos que ela é uma questão de nível fácil para médio, né? Os conteúdos abordados são arte na pré-história, especificamente no Brasil, e arte urbana, grafite. E para responder corretamente, é necessário ter conhecimento sobre a pintura rupestre e a técnica do grafite. Então, na primeira imagem, vocês podem observar, são chamadas pinturas rupestres, né? O que é isso? São aquelas pinturas realizadas em rochas, grutas, cavernas, principalmente durante o período da pré-história. As mais antigas aqui no Brasil, elas datam de aproximadamente 12 mil anos. E o que é interessante nós sabermos sobre isso? Como que eles faziam essas imagens, né? Eles faziam suas próprias tintas, né? Com minerais, com vegetais, enfim, com pigmentos de corantes encontrados na natureza. Se vocês observarem bem ali, a legenda da imagem está falando Toca do Salitre, Piauí. A Toca do Salitre, ela fica no Parque Nacional da Serra do Capivari. E esse é o local onde se encontra a maior parte do patrimônio pré-histórico no Brasil. Então, é aí que prova a existência de homens, mulheres e animais pré-históricos, né? A existência deles aqui no Brasil. E a segunda imagem, pode passar? A segunda imagem intitulada Arte Urbana, né? Que é aquela arte feita em espaços públicos, é aquela arte que interfere na cidade, que interfere nas percepções das pessoas, ou seja, a arte que as pessoas têm acesso à arte, ela traz um grafite para nós, né? Que seria o grafite. Mas antes de nós falarmos, né, o que é o grafite, vamos ler a questão, então, o enunciado da questão. Pode passar. O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como... Nesse enunciado, nós conseguimos selecionar algumas palavras-chave que nós temos que saber o conceito para que possamos responder corretamente a questão. Então, o que é esse grafite contemporâneo, né? Primeiro, o que é o grafite? Pode passar para o próximo, por favor. A palavra grafite, do italiano, ela significa
arranhar, né? Grafiare do italiano, arranhar. E do grego, grafien, que é igual a sulcar, arranhar, escrever. Né? E grafite contemporâneo, o grafite teve início numa revolução política e cultural que aconteceu em Paris em 1968, quando os estudantes se reuniram e começaram a escrever protestos e fazer desenhos nas paredes e nos muros, né, para criticar o governo e as questões sociais da época. Mas o grafite mesmo, ele torna-se bem popular na década de 60 nos Estados Unidos, quando os jovens começam a usar uma latinha de spray e a fazer desenho nos muros e nas paredes, né? Escritas pré-históricas. Que relação teria, então, a escrita pré-histórica, né? As primeiras expressões do homem na pré-história ocorreram no período do Paleolítico Superior. Eram pinturas naturalistas, então eles pintavam o que realmente eles viam, faziam pinturas fiéis à natureza e fiéis à realidade. E com o passar do tempo, essas pinturas elas ficam mais esquematizadas, mais geometrizadas, né? E daí a figura humana, por exemplo, ela passa a ser representada apenas por um traço vertical e semicírculos para representar as pernas e os braços. Então, sugerindo mais uma ideia do que o próprio ser em si, sendo mais abstratas. Então, isso é considerado por muitos autores como a primeira forma de escrita, né, a chamada escrita pictográfica. Pode passar para o próximo. Pinturas. E as pinturas murais são aquelas executadas sobre uma parede, também denominadas pintura parietal ou muralismo. Então, por exemplo, afresco no Egito, no Renascimento, o muralismo no México. Daí temos aqui as alternativas, né? Só retomando ali o finalzinho da pergunta. Então, observando as imagens apresentadas, então, a pintura pré-histórica e o grafite, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos dessas pinturas murais, tais como, então, alternativa a preferência por tintas naturais, em razão de seu efeito estético. Nós comentamos ali que, na pré-história, eles usavam as tintas, né, com elementos da natureza. Mas já no grafite são utilizados o quê? O spray, né? Ou latas de tinta mesmo. São tintas industrializadas. Então, já dá para dizer que essa alternativa não está correta, porque o grafite não usa tintas naturais. Alternativa B. A inovação na técnica de pintura, rompendo com modelos estabelecidos. Não pode ser inovação na técnica de pintura, rompendo com modelos estabelecidos, porque na pré-história não havia modelos pré-estabelecidos, né? E já o grafite contemporâneo ele apresenta isso, ele rompe com modelos. Então, a alternativa B também não pode estar correta. Alternativa C, o registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. Não somente a pré-história e o grafite contemporâneo apresentam pontos comuns, como pontos comuns o registro do pensamento e das crenças daquele momento histórico. E sim, toda a arte em si representa isso. A arte ela é a expressão, ela é a manifestação do ser humano que está inserido num determinado tempo e espaço. Então, essa alternativa me parece correta. Vamos seguir para ver as outras. A repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes. Tanto na pré-história como no grafite, há repetições de temas. Por exemplo, como a caça lá na pré-história e injustiças sociais no grafite. Porém, não há restrição de uso pelas classes dominantes, pois o grafite ele é uma arte que todos têm acesso.
é uma arte democrática. E alternativa E, o uso exclusivista da arte para atender aos interesses da elite. Também não pode estar correta, porque na pré-história não existia uma elite, né? E o grafite, como já foi dito anteriormente, é uma arte democrática. Então, a alternativa correta é a alternativa C, o registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. Nós temos agora alguns vídeos para fundamentar melhor essa questão do grafite para vocês. Esse é um projeto que está começando, sabe? Eu não tenho uma formulação teórica muito aprofundada nele. Em primeiro lugar, tem essa brincadeira de intervenção urbana, que é assim, ao invés de você colocar coisa na cidade, que toda a ideia de intervenção urbana vem associada a essa coisa de você colocar, adicionar. A intenção é assim, mostrar essa sujeira. Mas é muito para falar da maneira como a gente tem usado o mundo, entendeu? Da maneira como é que a gente usa a cidade, essa ideia de cidade, essa ideia de vida, entendeu? Panos, tá ligado? Retalhos de pano de chão, pedaços de pano de chão. Tem uma máscara também. É uma máscara de oxigênio, de proteção, né, cara? Porque, assim, esse horário não tem tanta fuligem no ar porque tem pouco movimento de carro. Mas quando você vai limpando, ela começa a soltar, né, cara? E irrita o olho, irrita, enfim, nariz e tal. Olha só, a polícia acaba de chegar aqui em 2 carros para ver o que está acontecendo. É um projeto que a gente está fazendo para, enfim, para questionar o uso do carro, a destruição do planeta, enfim, a maneira como as pessoas usam os carros. Enfim, é isso. Claro que haviam pessoas pichando no caso, né? Mas, na verdade eles não estão pichando, né? Eles estão recolhendo um pouco da fuligem que fica aí. Dá pra ver isso? Dá. Isso não é ilegal. O trabalho que ele está fazendo não é pichação, muito pelo contrário, ele está despoluindo. Mas o que está sendo questionado aqui é a via pública, que eles estão no meio da via aqui, está incorrendo num risco de atropelamento. O senhor gostou? Sim, com certeza. Quem dera todos tivessem a mesma iniciativa. Eu estou removendo a sujeira, então eu não estou destruindo, não estou depredando o patrimônio público. E nem tô, entendeu, me apossando dele. Porque, na verdade, o único crime que existe aqui é o crime ambiental. É esse crime que a gente está vendo. É esse crime da sujeira, sabe? Esse crime que a gente respira todo dia. E eu não tô querendo ser hipócrita porque eu também contribuo para isso. Vivendo na cidade, eu também uso o carro e também contribuo para que isso aconteça.
grafiteiro, ele é um artista, né, cara? Eu acho que a arte mais pura que tem é o grafite. A linguagem das ruas, acho que aproximou um pouco a gente da arte em si. Começou um pouco do debate de até onde o que era arte, o que não era, se grafite é arte, se pichação é grafite. Da evolução disso, da questão de ter saído do muro, de ter ido para a galeria. Entendeu? Era para todo mundo valorizar o que eles fazem, entendeu? Então realmente é uma geração que está pensando em como existir no mundo da arte também e mantém a raiz, assim. Às vezes é no material, às vezes é numa referência. Desde a década de 80, o grafite já frequenta museus, já frequenta galerias. Isso não é uma novidade. Que a gente acabou de fazer o Vandal ali, a gente tá falando, o grafite é na rua, né, mano? Grafite é nos muros da rua, às vezes no ilegal, que uns mano tomou um enquadro ali, tem que explicar pros polícia que era autorizado e nem era. O grafite é mais ou menos isso, né? E tá chegando uma galera mesmo já pensando nesse lado mais do business mesmo, de querer ganhar dinheiro com a parada, mas tem que percorrer esse caminho ainda, né? De tomar uns enquadros, fazer uns Vandal e aprender na rua mesmo, que a escola do grafite é a rua, né? Não tem ideia, né, mano? É isso. Isso aí? Ô, firmeza, hein, mano? Então, fazendo um breve comentário sobre os vídeos. Interessante que no primeiro vídeo, o artista de rua ali, ele faz uma interferência no espaço público, apresentando uma técnica diferente, né? Ele aproveita a poluição que tem num túnel, e a partir dali ele vai apagando, ele vai limpando essa poluição e vai formando desenhos. É bem interessante, né, Cris? É exatamente o contrário. O desenho não é formado pela cor, é pela não cor. Pela ausência da cor ali, porque ele limpa a cor que, no caso, era a fuligem, né? E ele mostra também algumas técnicas da arte urbana, né? Ele mostra ali o que é o stencil, o que é o sticker. E no segundo, bem interessante também, que dá para observar o quanto essa arte ela acontece na rua, apesar de que vocês viram ali que tem alguns artistas que levam o grafite para dentro do museu, mas existem várias discussões a respeito se seria mesmo, né, o grafite, ou o grafite acontece realmente na rua. Mas várias exposições, inclusive bienais, né, com os grafites levados para espaços fechados. Porque hoje, então, isso já é considerado arte, então tem já grafiteiros famosos, eles são convidados para participar de determinadas exposições, para que o público tenha oportunidade de ver várias obras de várias pessoas diferentes num mesmo espaço. Caso contrário, teriam que ir a locais, países diferentes para poder ter essa oportunidade. É isso, pessoal. Então, a gente encerra aqui a fala da equipe de arte. Esperamos que tenha sido esclarecedor para vocês, que isso ajude vocês a fazerem a prova do Enem. Nosso conselho é que vocês leiam bastante sobre arte,
pesquisem bastante, para que no dia vocês estejam preparados. E é bem interessante também buscar essas questões dos Enems que já aconteceram em anos anteriores, né, para ter uma ideia do que realmente, né, eles pedem nessa prova. Então, obrigada, professora Cris, professora Viviane e também o professor Valnei, pelos esclarecimentos que vocês deram. E certamente foram muito importantes para você, aluno, que está se preparando para as provas do Enem no final do ano. E você que assistiu até agora esse vídeo, está convidado também para ver os demais, com as questões comentadas de outras disciplinas, que estão disponíveis no espaço do Enem, no portal Dia a Dia Educação. Até lá, então.